Então, vamos começar agradecendo o pessoal que já está por aqui e a você que já participou de outras lives com a gente. Então, muito legal você ter topado falar um pouco da sua experiência no PJB. Você que é uma mulher de várias oportunidades, que já participou de um monte de coisa. Então, para quem não conhece a Júlia, eu acho que vale a pena conhecer um pouco da história dela. Assim. Tem PJB, tem Jovens Embaixadores, acabou de entrar numa universidade nos Estados Unidos, participou do Lala. Acho que ela é uma pessoa muito legal para vocês terem essa conversa e conhecerem um pouco da história. Júlia, você quer se apresentar mais um pouco? Claro, oi gente, meu nome é Júlia Jax, eu tenho 18 anos, eu sou de Belford Roxo, uma cidade na Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Eu me formei no ensino médio em 2018, que também foi o ano que eu participei do Parlamento Jovem Brasileiro. E agora eu tô só esperando as aulas começarem na universidade, que com muita esperança vão começar em setembro. E eu vou cursar economia em Babson College, em Boston. E eu queria falar um pouco mais para vocês sobre o Parlamento Jovem Brasileiro, mas desde agora eu já quero falar que eu também estou disponível para falar sobre outros programas que eu participei, como os Jovens Embaixadores, a Lala, GACO, Technovation Challenge. Então, assim, tô à disponibilidade de vocês. Ótimo. Só começando um pouco para falar, acho que muita gente que está aqui também já conhece o projeto, está com mais dúvidas do que tudo, mas o PJB é um programa da Câmara dos Deputados que acontece todo ano. Nesse ano o tema é cooperar e aprender com o diferente para todo mundo crescer junto, e as inscrições vão até o dia 29 de maio. Então, ainda tem um tempo bom para o pessoal se inscrever. Foi legal fazer essa live um pouco antes, para o pessoal ter esse tempo e maturar a ideia. E é com isso que a gente começa. Eu já vou perguntando para a Júlia para ela falar um pouco mais sobre o que é o PJB e sobre os pré-requisitos para você se inscrever e fazer parte. Beleza, o PJB é um programa que a Câmara dos Deputados criou em 2003, então já acontece um tempinho. Tem algumas mudanças do meu ano para o que vai acontecer esse ano, que no meu ano não tinha tema, então eu não sei que papel esse tema vai exercer, mas alguns dos requisitos são ter entre 16 e 21 anos, se eu não me engano, mas eu anotei as datas aqui. Você tem que ter nascido entre 20 de setembro de 1997 e 20 de setembro de 2004. Então, tem uma galera que pode participar. Além disso, você precisa estar matriculado e frequentando regularmente o ensino médio, não só na hora da inscrição, mas também quando você estiver participando do programa. Acredito que para a gente, como o calendário do ano letivo no Brasil funciona, começar no início do ano e terminar em novembro, dezembro, não vai ser nenhum problema, porque se inscrever agora e participar em setembro. No meu ano, aconteceu na primeira semana de setembro, mas agora vai acontecer entre 21 e 25 de setembro. Então, e outro requisito é não ter participado antes, que a maioria das pessoas já sabe. Mas não tem nenhum requisito doido. E uma coisa que me atraiu muito no programa foi isso, porque eu nunca tive notas muito boas no ensino médio. E aí eu ver que tinha uma oportunidade assim, que não pedia para ver o meu boletim, que não me pedia nada que eu pudesse ter vergonha, que eu tinha muita vergonha no meu boletim, foi uma chance muito boa para mim. Então, acho que é um pouco dos requisitos. Sim, sim, muito bom. E é uma oportunidade que poucas pessoas ainda conhecem. É para alunos tanto da escola pública quanto da escola particular, se não me engano. Ou só para a escola pública Sim, e sim. para particular. Então, tem muitas oportunidades que são exclusivas para a escola pública. O pessoal da particular sempre fica assim, querendo saber. O pessoal do ensino médio integrado com o técnico também pode participar. Então, a EJA também oportunidade é pode assim para a participar, galera. que é ensino, Pois ensino é, para jovens e adultos, não é? Eles também podem sim. participar. Então, é uma oportunidade muito boa. Você quer falar um pouco mais sobre como é o programa, o que ele é, como acontece? Claro, então, eu não sei se quem está assistindo já participou de simulações diplomáticas que acontecem no ensino médio. Eu não tinha participado antes de participar do PJB, mas eu participei de algumas depois. E tem umas semelhanças, claro que num nível um pouco diferente, porque lá é tudo mais real, por a gente estar vivendo a experiência no Congresso Nacional. Mas você escreve um projeto de lei e quando você chega lá, você vai participar de comissões.
Então, por exemplo, o meu projeto de lei era sobre economia. Então, eu fui para a Comissão de Economia, Emprego e Defesa do Consumidor. E aí, essa comissão tinha um presidente, tinha um vice-presidente, e a gente votava todos os projetos, debatia um por um. Cada projeto tinha um relator. Então, é bem parecido com a experiência real. O objetivo do programa é esse, é fazer a gente entender um pouco mais sobre como é o processo de legislativo brasileiro, vivendo essa experiência. Sim, muito bom. Eu queria que você contasse agora justamente sobre, você falou do projeto de lei, que é um requisito e acho que a maior dúvida das pessoas. Antes disso, eu queria que você falasse que foi uma dúvida da Luísa. Ela perguntou se ela pode participar sem nunca ter feito uma simulação. Acho que quando a gente comenta que é um intensivão, né, da vida dos deputados, as pessoas acham que tem que ter esse conhecimento. Então, se você puder falar um pouco sobre isso. Claro, você não precisa ter participado de nenhuma simulação antes, você não precisa ter nenhuma experiência na área, você não precisa já ter grandes feitos na política, nada do tipo, para participar do programa. Muito pelo contrário, eles tentam ter esse cuidado para ter certeza que todo mundo vai aprender e todo mundo vai conseguir acompanhar tudo que acontece lá. Então, antes da gente ir para lá, mais ou menos em agosto, eu descobri que eu tinha sido selecionada e eu fui em outubro. Nesse meio tempo, eu tive acesso a alguns cursos que a Câmara mandou pra gente sobre como funciona o processo legislativo no Brasil. Então, eu cheguei lá, eu já tinha uma ideia do papel que eu estava exercendo e do que ia acontecer, de como funciona para criar e aprovar uma lei. Então, você não precisa, assim, de verdade, falando como alguém que não tinha nenhuma ideia de como funcionava o projeto, isso não vai te atrapalhar de nenhuma forma. Claro que é interessante que a gente já tenha uma ideia de como funcionam essas coisas no Brasil para estar por dentro do que está acontecendo na política. Mas está tudo bem se você não tem também, porque eles vão te ajudar. E uma coisa que eu fiquei muito feliz de ver lá na Câmara é que os funcionários, eles são muito carinhosos, são muito cuidadosos com a gente. Então, literalmente, o tempo todo tem uma pessoa que você pode virar e tirar qualquer dúvida, tanto sobre o seu projeto como o projeto de outras pessoas também. Sim, muito bom. Queria que você contasse agora um pouquinho sobre o seu processo de inscrição. Como você falou, você aí ficava procurando essas oportunidades que não iam atrás do seu boletim, das suas notas, mas que tentavam abarcar outras experiências que você tinha, outros, sei lá, outros hobbies. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de inscrição, como foi, e se você falasse se alguém te ajudou, um professor, se você fez por conta própria. Não fiz por conta própria, não recomendo que ninguém faça por conta própria. Se você pode conversar com seus professores que me ajudaram demais foram o meu professor de História e o meu professor de Geografia, né? Porque como eu estava no terceiro ano do Pedro II, a gente sempre aprende um pouco mais sobre política. Então, ficou muito coerente levantar esse assunto na sala de aula. Mas o meu processo foi, assim, eu sabia que eu queria escrever algo na área das mulheres, eu queria trabalhar com esse tipo de tema. Mas, assim, a gente tem várias comissões. Tem a comissão da agricultura, a comissão do esporte, a comissão da educação, a comissão das minorias e direitos humanos. Então, tem como você escrever um projeto que trate sobre direitos das mulheres e entrar em algumas dessas comissões, não só uma delas. Eu, por exemplo, fui da comissão de economia. Então, eu comecei, mas eu não tinha ideia de que eu ia ser da comissão de economia até pouco tempo antes do programa. Então, eu comecei a ver quais problemas que estão na minha vida hoje que seriam resolvidos por um projeto de lei. Então, anota muito de quais problemas você vê, não só na sua vida, mas na sua comunidade, na sua comunidade escolar, na sua vizinhança, na sua cidade, até mesmo no Brasil todo. E como essas coisas podem ser resolvidas com projetos de lei. E tem uma ferramenta muito interessante no site da Câmara, que você consegue pesquisar projetos de leis que existem usando palavras-chave. Então, por exemplo, quando eu tive a minha ideia, que foi criar um projeto de lei que determinava a reserva de vagas em empresas médias e grandes para mulheres com filhos na primeira infância, que é o período que abrange de 0 a 6 anos de idade, eu pesquisei. Acho que as minhas palavras-chave foram mulheres, vagas, reserva. Eu sei que eu usei várias, fiz a pesquisa várias vezes para ter certeza que não existia nenhum projeto nessa área. E aí eu vi que eu estava segura que eu podia escrever alguma coisa sobre isso. Muito bom.
Então, eu queria agora que você falasse um pouco mais sobre o seu projeto de lei, como ele surgiu e quais são já as suas dicas para quem está no processo de escrita. Então, muita gente tem dúvida sobre qual tema escolher, enfim. Tem o tema desse ano, como eu falei no início, mas eu também não vi nada relativo à exclusividade da pessoa escrever só sobre aquilo. Então, eu acho que ainda continua com esse leque aberto das grandes áreas. E acho que eles colocam isso só como uma forma de trazer para o debate que são pessoas diferentes que vão estar discutindo coisas diferentes. Então, eu queria que você falasse um pouco justamente sobre esse seu projeto de lei, como ele surgiu e quais já são as suas dicas para quem está nesse processo de escrita ou pensando na ideia. Beleza. Eu fui criada pela minha mãe e eu e minha irmã gêmea, então eu comecei a conversar bastante com ela, eu moro com ela, eu tenho minha irmã mais velha, e eu comecei a investigar quais os problemas vocês enxergam na sociedade, porque por elas serem mais velhas, elas podiam falar mais sobre isso. Eu comecei a perguntar, questionar, e aí a gente chegou a vários assuntos, e um deles foi a dificuldade de arrumar emprego sendo uma mãe, sendo uma mulher que tem filho e não é casada ou não está no relacionamento. E aí eu comecei a me perguntar, será que o ex-marido da minha irmã mais velha, será que o meu pai já passou por esse problema de ser questionado numa entrevista de emprego, de ser subestimado por ter um filho? Bom, muito provavelmente não. Então eu comecei a fazer pesquisa nessa área. E aí quando eu decidi que eu ia fazer o projeto de lei nessa área, eu fui para vários outros caminhos. Por exemplo, como que eu vou. Eu não quero que isso seja um favor. Até porque as mulheres, com filho ou sem filho, elas têm que ter direito ao emprego, têm que ter direito a todos os direitos trabalhistas. Então, isso não vai ser um favor. Eu não quero que o meu projeto de lei faça parecer com que essas companhias, com essas empresas privadas estão fazendo um favor para essas mulheres contratando elas. E eu consegui mostrar no papel, no projeto de lei, que não era favor nenhum, que elas não faziam mais do que obrigação. E aí eu fiz isso mostrando pesquisas como, por exemplo, se eu não me engano, tem uma pesquisa de Oxford que fala que as mulheres elas passam a conseguir se adaptar mais a diferentes funções ao mesmo tempo quando elas têm um filho. E aí a pesquisa falava que as mulheres passavam a acordar com uma facilidade maior ou ficar mais cuidadosas com alguns aspectos. E eu parei para pensar, então elas estão se tornando mais produtivas, elas estão adquirindo ou desenvolvendo a habilidade de fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo, e elas estão sendo punidas com isso, com ofertas salariais menores, com ofertas de emprego que estão sendo negadas, com promoções que elas estão perdendo, por estarem, na verdade, desenvolvendo as suas habilidades, e isso me incomodou bastante. Isso é algo que esteve bem presente na minha proposta. Eu posso até compartilhar, tirar print e compartilhar ela no story. E assim, pode parecer algo muito, muito complexo, mas, na verdade, minha justificativa não teve mais de uma página, não foi nada extremamente elaborado. Eu só tentei trazer a maior quantidade de dados e provas possíveis para sustentar tudo que eu estava falando. E aí, outro caminho que eu segui era... tudo bem, eu estou mexendo com empresas privadas, mas eu quero mexer com empresas privadas grandes. Eu não quero acabar com a lojinha de construção aqui da esquina, que todo mundo que trabalha lá acaba tendo que fazer um esforço físico enorme. Eu não quero prejudicar esse tipo de comércio. Então, eu fui para adicionar um artigo na lei que falava que essa obrigação só se aplicava para empresas médias e grandes. Então, assim, acho que tentar pensar como a sua lei vai afetar economicamente, como a sua lei vai afetar socialmente, como a sua lei vai afetar culturalmente. É muito importante, porque não tem só uma face, sabe? E acho que quanto mais preparado você tá para esses diferentes pilares, melhor. Sim, muito bom. Acho que, assim, eu conheci muitos amigos na época do ensino médio que também se inscreveram no PJB, então acompanhei, assim, de pertinho um pouco e acho que eu sempre conversava com eles sobre fazer algo que você tivesse alguma relação. Uhum. Então, escolha um que você gosta, que você vai, sei lá, sentir satisfação em trabalhar sobre ele, que você não vai perder a cabeça, enfim, eu odeio esse tema, enfim. Acho que essa é uma boa dica, né? Você escolher um tema que você gosta muito para escrever sobre ele. Acho que até quando você chega lá e você tem que ficar na frente de pessoas de todo o Brasil que você não conhece, e eu sei que
é muito difícil falar em público, pelo menos por uma grande parte da minha vida sempre foi muito difícil para mim falar em público. Então, chegar lá e estar confortável com o tema que você está falando, ou poder falar, eu tenho certeza do que eu estou falando, eu tenho certeza que não é a favor nenhum, não é caridade nenhuma dar emprego para mulheres com filhos, ter essa certeza, ter essa segurança com você, vai melhorar a sua oratória, vai melhorar a forma como você apresenta e responde a qualquer crítica. Sempre tem críticas positivas e construtivas, mas te ajuda a se articular melhor quando você chega lá. Então não é só algo que vai te ajudar a ser selecionado, porque quando você está debatendo, e é um debate no papel, porque você tem que convencer a pessoa que está lendo que a sua lei é válida, por isso que é justificativa, eu acho que fica muito mais fácil debater e articular sobre temas que são confortáveis para você. Sim, com certeza. Queria que você falasse agora um pouco sobre sua experiência, sua vivência durante essa semana, desse intensivão, né? Como foi para você justamente falar em público, entrar em contato com pessoas diferentes, o que é que isso agregou para você e te trouxe onde você está, enfim. Cara, eu me senti muito em casa lá. Assim, é impressionante como tem tanto jovem sensacional no Brasil que está lutando com todas as forças para melhorar a situação das comunidades. Então, assim, você chegar lá e usar o café da manhã para falar sobre política. A gente sentava nas mesas e era isso que a gente debatia. E a gente não debatia isso porque a gente estava lá e a gente tinha que se ocupar com política. Não, a gente debatia isso porque era um passatempo que a gente amava. A gente adorava falar sobre política, a gente adorava falar sobre formas medidas que o governo pode tomar para melhorar a vida da população brasileira. Então, assim, particularmente eu me senti muito em casa. E acredito que todos os jovens que são engajados com a questão da transformação da educação pública, com a saúde de qualidade acessível, vão se sentir assim também. Porque, como eu falei, tem muitas comissões. Tem a Comissão da Agricultura, tem a Comissão da Saúde e Segurança Pública, tem a Comissão da Economia e Defesa do Consumidor, tem a Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Então, não importa qual a sua área de debate na política, vai ter gente lá que vai adorar debater com você. E eu acho muito interessante que o Parlamento Jovem Brasileiro traz pessoas que têm opiniões muito diferentes da sua. Então, assim, o meu projeto de lei claramente falava sobre uma intervenção estatal em empresas privadas. E eu era da Comissão de Economia. Então, assim, tinha outros projetos de lei que iam muito de contrário com o que eu estava propondo, que falavam muito mais sobre a questão do liberalismo. Então, também é muito interessante você ver que tem jovens que têm ideias muito diferentes da sua e estão dispostos a debater. E, às vezes, esses debates são produtivos, às vezes não são, mas, cara, na maioria, estando lá, geralmente os jovens que chegam até lá, eles são muito inteligentes, eles são muito abertos e eles vão ter argumentos construtivos. Então, assim, uma coisa que é muito importante para quem é selecionado é ir com a mentalidade de aprender, debater. Não é aqueles debates que geralmente acontecem no Facebook, nos comentários. É debater para você realmente aprender mais e até se preparar para defender de uma forma melhor o seu ponto de vista. A minha mãe está no quarto, ela acabou de se unir à live. É muito legal, ela podia vir aqui e sentar na minha frente no sofá, mas... Se ela quiser, fica à vontade. Pois bem, eu acho que uma dica muito... complementando o que você falou, acho que o tema desse ano traz muito isso, né? Que é cooperar e entender o diferente. Então, é muito importante entrar em contato com pessoas que têm percepções de mundo diferente da nossa, enfim, por mais divergentes que elas sejam. Acho que tudo tem um limite, claro, mas é muito bom você ter contato com essas pessoas, você entender por que elas falam aquilo e como elas defendem aquilo. Defender suas ideias, talvez convencer outras pessoas do seu ponto de vista, compartilhar um pouco do que você acha. É muito legal esses programas, principalmente na fase do ensino médio, que trazem muito isso para a galera, né? O Jovem Senador também é outro exemplo, que, se eu não me engano, abre as inscrições em breve. Tem o Parlamento Juvenil do Mercosul, acho que é esse o nome, eu nunca participei, mas também é uma oportunidade muito interessante para se engajar com política. Tenho amigos que participaram. Inclusive, a Gisele, ela estava no Parlamento Jovem Brasileiro comigo, ela é sensacional, ela participou também. Então, tem muitas oportunidades, a gente sempre fala, pesquisa, entre em contato com gente que você não conhece, mas você viu que participou, manda uma mensagem, é muito bom ter contato com essas pessoas.
Agora eu já queria até encaminhar um pouco para as perguntas do pessoal. Então, se alguém tiver mais perguntas, pode ir deixando nos comentários aqui da live, mas algumas pessoas já tinham feito, então eu vou trazer. Já fiz uma que foi sobre a questão que você precisava ter experiência com a simulação antes e a gente já falou que não. Queria que você falasse um pouco sobre uma pergunta que eu achei bem interessante, que é como lidar com a sensação de bloqueio para escrever o projeto de lei. Quando você tem tudo na mente, mas não consegue tirar e se colocar no papel. Qual é a sua dica, assim? Entendi. O projeto de lei que a gente tem que escrever para participar do Parlamento Jovem Brasileiro tem duas partes. Que a primeira são os artigos, que são como se fossem os comandos da lei, e a segunda parte é a justificativa, que também vai no próprio projeto de lei. Quando você está falando sobre os artigos, uma coisa que me ajudou muito foi entender. Eu estou falando com pessoas que não têm a mentalidade que eu tenho, para qualquer efeito, bom ou ruim. Eu estou falando com pessoas que podem discordar totalmente de mim e que podem não entender o que eu quero dizer. Então, eu tenho que dar instruções bem claras de como isso vai acontecer, de quando isso vai acontecer e de que forma isso vai acontecer. E isso é uma dica muito importante que eu quero dar para quem está escrevendo algum projeto de lei que leva muito tempo para ser implementado. Deixa isso claro no projeto de lei. Por exemplo, eu tinha um artigo que falava: depois de um ano que essa lei entrar em vigor, tantas empresas têm que ter feito isso, a contratação das mulheres. Depois de, sei lá, tantos anos, 70% dos funcionários da empresa têm que estar de acordo com o que essa lei fala. Ou seja, de 70%, 8% tem que ser mulheres com filhos na primeira infância. Então, você deixar claro todo esse passo a passo, quando se trata dos artigos, é muito essencial. Então, se você está com esse bloqueio para escrever os artigos, pensa em como dar, pensa que você realmente está fazendo uma receita, um passo a passo. Qual é a primeira coisa que você fala nessa receita? É o seu objetivo, é o que você quer, a sua ideia principal. E aí depois você vai quebrando essa ideia, que ela vai se quebrar em quando isso vai acontecer, de que forma isso vai acontecer, quais são os passos a passos mais específicos, quem vai fazer isso é muito específico também. Então, assim, tem algum órgão público que vai ter que fiscalizar o que a sua lei manda? Se sim, quem é o órgão público? Qual é o tipo de fiscalização que vai acontecer? De quanto em quanto tempo? Fiscalizou, tá errado, qual é a punição? Então, assim, tem que ter tudo isso, eu acho isso muito importante. Acho que isso te ajuda também nos critérios gerais. Eu posso falar um pouquinho disso depois, mas tem 3 critérios gerais, e um deles é a técnica legislativa, que tá adequado ao gênero textual. Então, acho que você seguindo esse passo a passo, tendo todas essas perguntas claras na sua mente, te ajuda a ir bem nesse terceiro critério. E quando se trata da justificativa, eu enxerguei muito a justificativa como um discurso que eu teria que fazer para justificar a importância daquela lei. Eu acho que isso se encaixa muito no critério 2 e no primeiro critério. Primeiro é o justificativa, mas é só isso que eles falam no guia, justificativa, é o primeiro critério. Mas eles não falam exatamente o que eles esperam da justificativa. Então, assim, o segundo critério é relevância / mérito da proposição para a sociedade. Eu gosto muito de pensar nisso, relevância. Então, assim, é na justificativa que você vai mostrar a relevância do seu projeto. Então, por exemplo, na minha justificativa, eu trouxe dados como: enquanto a oferta salarial que um homem recebe é essa, a oferta salarial que uma mulher com filho recebe é essa. Existem tantos por cento de mulheres que são demitidas depois da licença maternidade. O impacto dessa lei na economia do Brasil vai ser gerar tantos empregos, vai ser dar emprego para tantas famílias que muitas vezes são chefiadas por mulheres que não estão em um relacionamento, que não são casadas. Então, esse vai ser um impacto na economia, esse vai ser um impacto na vida social dessas mulheres, e esse vai ser um impacto na cultura. Então, assim, acho que ter essas coisas em mente são muito importantes também. Sim, sim, muito bom. Tem uma pergunta também que ela se repetiu algumas vezes. Não sei se tem receita de bolo, mas eu espero a sua resposta quanto a isso. Como se destacar. Então, como fazer um projeto de lei que aumente a chance de você ser selecionado, se existe isso, ou se é só uma percepção geral? Assim, eu fui primeiro lugar do estado do Rio de Janeiro e eu tive a chance de ler os outros projetos de lei, eles estavam
excelentes, excelentes. Eu não consigo apontar erros neles. Eles foram incríveis e impecáveis. Mas eu estava trabalhando desde fevereiro no meu projeto de lei. Então acredito que eu tive mais tempo e eu pude fazer com mais calma tudo. E eu acho que fazer com muita calma o seu projeto de lei e estar disposto a mostrar para outras pessoas. Eu não mostrei só para o meu professor de História e Geografia. Eu falei deles porque eles foram os que mais me ajudaram. Mas eu mostrei também para o meu professor de Português. Eu mostrei para minha professora de Biologia, que é a mulher, que é mãe. E eu queria muito saber a opinião dela sobre o meu projeto. Então, se você tem essa chance, mostre o seu projeto para o público. Quem esse projeto vai afetar? São as mulheres? Dá o projeto de lei para uma mulher ler. Conversa, o que ela acha do projeto? Será que se ela te falar, sinceramente, eu acho que esse projeto não vai ajudar a minha vida? Será que realmente é um projeto válido para levar para frente? Então, assim, se você quer ajudar uma comunidade, você tem que respeitar essa comunidade. E como que você respeita? Você conversa com eles, você estabelece uma relação de confiança. Então, não adianta você achar que sabe de tudo. Eu não sou mãe. Então, de forma alguma, eu podia construir um projeto para ajudar as mulheres que têm filhos sem conversar com mães. E podem ser mães que são professoras, pode ser a minha mãe, pode ser a minha irmã mais velha que a mãe. Então, acho que uma grande, grande chave para o sucesso é você estar próximo da comunidade que vai ser afetada por esse projeto de lei e saber ouvir essa comunidade. Além disso, estar disposto a receber críticas construtivas. E se questiona bastante. Olha para o seu projeto de lei, lê ele todo e anota várias perguntas. Eu falei o que eu quero? Eu falei quando eu quero? Eu falei da fiscalização? Eu falei da punição, se a fiscalização perceber que tem algo errado? Eu falei de quem vai fazer a fiscalização? Ler projetos de lei que já existem é muito, muito interessante também. E quando eu falo de projeto de lei, eu quero só lembrar que não precisa ser um projeto de lei. Você pode entrar no Parlamento Jovem Brasileiro escrevendo um projeto de lei, mas também pode entrar escrevendo uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, que é um projeto que altera uma lei que já existe. Então, assim, mas todas as dicas servem para os dois. Sim, muito bom. Acabaram de perguntar aqui justamente sobre o que você falou, que você procurou os dados em pesquisas. Se você precisa fazer a citação desses dados, creio que sim, mas se você puder falar um pouco mais sobre isso, então, como procurar esses dados, como selecionar quais são os melhores dados para dar embasamento à sua pesquisa e defender o seu projeto de lei. Então, eu tentei achar dados, primeiramente, de universidades públicas. Eu tentei manter tudo bem realista. Por exemplo, não adianta eu falar de uma pesquisa da Austrália que fala de ofertas salariais, porque a moeda não é a mesma, a população não é a mesma, então será que é realmente válido a gente trazer essa proposta? Agora, o que eu posso trazer é uma pesquisa de outro país falando que as mulheres ficam mais produtivas depois de ter filhos porque elas desenvolvem algumas funções. Então, assim, ver que tipo de pesquisa você está trazendo, dá prioridade a trazer pesquisas que foram feitas no seu país, às vezes até com a comunidade que você quer ajudar. Então, priorizei bastante pesquisas de universidades públicas, porque sim. E sim, eu sempre citei a fonte, eu botava sempre de acordo com a instituição tal, da pesquisa feita no ano tal, eu botava tudo isso. Eu não botei link para as pesquisas, mas eu tentei deixar claro como achar essas pesquisas na internet, caso as pessoas quisessem. Então, assim, de acordo com a pesquisa, por que mulheres estão recebendo um salário menor, realizada pela universidade tal no ano tal? Acho que ter esses dados é muito importante e tentar valorizar pesquisas que foram feitas recentemente. Sim, sim, muito bom. Também acho muito importante essa sua dica sobre pesquisar em quais países essas pesquisas estão sendo feitas e tentar identificar se é compatível ou não com a realidade do Brasil. Então, pesquisar gênero na Noruega é diferente de pesquisar gênero no Brasil. E é muito importante as pessoas levarem isso em conta. Acho que é uma dica bem de ouro, assim, para o pessoal. Outra coisa que perguntaram é sobre o formulário de inscrição e questionaram se a motivação, por exemplo, sobre esse projeto de lei, ela conta na seleção. Acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas se você quiser reiterar. Eu acho que conta. Assim, eu gosto de pensar que é mais fácil escrever projetos que afetariam a sua vida. Ou pelo menos afetariam a vida das pessoas que são muito próximas de você e que você se importa bastante. Então, assim, eu acho que ter essa motivação muito próxima do seu coração de eu quero fazer isso porque eu sei que isso vai ter um impacto na vida dessas pessoas,
eu acho que isso é importante. Um, a motivação para mim veio muito fácil, porque era algo bem presente na minha família, então eu não posso falar muito sobre como é escrever uma motivação que, sobre um projeto de lei que não vai te afetar diretamente. Mas eu sei que tem muitos jovens que estão tentando trabalhar com projetos que muitas vezes não são próximos de suas comunidades e estão fazendo um trabalho excelente. Então, assim, trazer bem a questão da empatia e por que essa empatia está surgindo, de onde vem, como começou a sua conexão com essa comunidade. Então, acho que a dica que eu tenho para quando você estiver escrevendo sobre a sua motivação é essa. Sim, sim, muito bom. Você tem alguma dica de site ou de lugar para pesquisar, de entender um pouco mais sobre os temas? Eu sei que a Câmara tem um site com alguns cursos gratuitos, mas você tem outras dicas? Eu não, assim, não fiz nenhum curso da Câmara antes de ter sido selecionada para o PJB. Eu li todo o manual. Para mim, aquilo ali foi muito importante, me ajudou bastante. Então, assim, me ajudou, por exemplo, a entender quais eram as comissões que existiam. E quando eu vi que eu podia escrever um projeto tanto de direitos humanos e turismo quanto de agricultura, aquilo abriu bastante a minha mente. Então, assim, foi muito bom para mim ler descrições breves de cada comissão, e isso tudo você pode encontrar no site da Câmara de Deputados. Pouco mesmo antes da live, eu estava vendo, eu digitei requisitos, Parlamento Jovem Brasileiro, e você vai direto para o site da Câmara, e aí tem um guia que tem umas 50 páginas, mas é um guia super tranquilo de ler, cheio de fotos e, enfim, acho que ali é o primeiro documento que você tem que ler quando você pensa em escrever o projeto de lei. Até porque lá também tem uns modelos, tem uns templates de projetos de lei. Acho que ver que não é tão difícil quando você pode pensar que ajuda um pouquinho também a tranquilizar e fazer as ideias fluírem de uma forma melhor. Sim, sim. Então, só também para falar um pouco sobre o site da Câmara de Cursos, a Escola Virtual de Cidadania. Depois eu posso deixar para vocês no post que a gente vai fazer, na descrição do vídeo. Vale, acho que também muito a pena, para quem ainda está com muita dúvida, quer entender um pouco mais sobre o assunto, ou até quem já passou dessa fase, quem só se interessa pelo tema, tem várias abordagens, tem gênero, economia, política em geral, então introdução à política, acho que é uma dica legal para quem se interessa. E, enfim, encaminhando já para o final mesmo da nossa conversa, eu queria que você falasse se alguma coisa que você acha importante, que a gente não conversou ainda, ou uma dica para quem está um pouco desanimado. Eu sei que o momento que a gente está vivendo pode ser um pouco desanimador para o pessoal, mas o que é que você deixa assim, de mensagem para a galera que está tentando se inscrever? Eu acho que é muito importante que a gente ainda tenha esses espaços na política, esses espaços que são destinados aos jovens, para falar sobre as nossas ideias. Então, assim, eu sou pobre, eu moro na Baixada Fluminense do Rio, eu estudei em escola pública, era muito importante que eu aproveitasse esse espaço, sabe? Porque era importante que eu levasse as minhas ideias, que eu levasse toda a realidade da minha vida para o Congresso Nacional, entendeu? E assim, eu participei em ano de eleição, então eu não tive algumas coisas que, por exemplo, a edição do ano passado teve, que foi contato com vários políticos, que é um negócio bem legal. Então, assim, se você tem a chance de estar tão perto assim de pessoas que têm um poder maior do que fazer, de como melhorar a nossa sociedade, faz isso, especialmente porque o programa dá algumas ajudas alguns tipos de auxílio que a gente não encontra em todo o programa. Então, assim, por exemplo, independente da sua renda, eles vão pagar a sua passagem de avião para ir para Brasília. Uma coisa que foi difícil para mim na época foi que eu lembro que eu pensei, beleza, eu vou passar uma semana no Congresso Nacional, mas eu não tinha nem roupa para isso, sabe? Eu não tinha um terno, não tinha uma calça social. Eu peguei umas roupas com a minha irmã mais velha, mas não foram suficientes. Então eu lembro que eu mandei mensagem para a Jane, a representante do programa no estado do Rio, e ela teve o carinho de comprar roupa para mim, para eu poder participar. Comprou sapato também. Então, assim, é esse tipo de pessoa que tá levando o programa, sabe? E a gente tem que aproveitar esses espaços para falar sobre as ideias enquanto esses espaços ainda existem. E acho que é muito importante que a gente use esses espaços também para deixar claro, se você não concorda, o quanto você não concorda com o governo atual. Então, pelo menos é o que eu faria se eu tivesse ido esse ano, no ano passado. Eu sei que muita gente fez.
Sim, muito bom. Eu queria só tirar uma dúvida com você sobre quantos são selecionados e como eles são selecionados. Beleza, então, também perguntaram aqui se o programa é só para pessoas de extrema baixa renda. Não, toda pessoa pode participar, qualquer renda, qualquer escola do Brasil, desde que seja ensino médio. Se é ensino médio técnico, tranquilo. Se é EJA, que é o ensino para jovens e adultos, eu acho, pode também. Se é escola pública, pode, particular, pode. Não vão te perguntar se você é bolsista, se você é escola pública estadual, municipal. Então, assim, tá no ensino médio, tá matriculado, tá frequentando regularmente, participa. E como você é selecionado? Então, primeiro você manda o seu projeto de lei e aí tem a pré-seleção. Na pré-seleção, a Secretaria de Educação... É a Secretaria de Educação? Acho que a Secretaria de Educação realiza uma pré-seleção e manda para a Câmara de Deputados. E aí lá tem a seleção final. Então, é dividido entre essas duas etapas. Não tem nada que você possa fazer entre essas duas etapas. Então, recebeu uma mensagem que foi pré-selecionado? Beleza, tudo que você pode fazer é esperar. Eu, pelo menos, não tive que mandar nenhum documento extra, nenhuma entrevista, nada. É só para você estar atualizado sobre o que está acontecendo, em que fase está o seu projeto de lei. E depois o seu projeto é encaminhado para a Câmara de Deputados e lá acontece a seleção final. A quantidade de vagas, elas funcionam assim. A gente sabe que no Congresso Nacional a gente não tem a mesma quantidade de deputados do Acre como a gente tem do estado do Rio de Janeiro. Então, é uma proporção da bancada estadual para os selecionados. Por exemplo, eu sei que a bancada estadual do Acre conta com 8 deputados federais. E a bancada estadual do Rio de Janeiro conta, se eu não me engano, com 46 deputados federais. Então, são um selecionado do Acre, uma pessoa, um jovem que é selecionado do Acre, e 7 jovens que são selecionados do estado do Rio de Janeiro. Então, funciona mais ou menos assim. Então, aí a gente já pode ter uma noção de quais estados vão ter mais selecionados, como, por exemplo, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Não sei se o Espírito Santo também, mas geralmente esses estados têm mais selecionados, porque eles contam com uma bancada estadual maior no Congresso Nacional, na vida real mesmo, fora da seleção. Sim, sim. Acho que também tem muito a questão de quantas pessoas desses estados se inscrevem, porque geralmente as pessoas do Rio têm um número muito maior de inscrições do que, por exemplo, de onde eu moro, em Sergipe, e isso vai de acordo realmente com a divulgação, com o tamanho do estado. Acho que é importante, pessoal, mas pensar nisso, mas também não desanimar de, sei lá, se seu estado só tem uma vaga e você fala que você não tem chance, acho que é uma coisa para deixar de lado e tentar arriscar essa chance para ver se você consegue. Quem sabe dá certo, né? Com certeza. E assim, é uma chance. É um programa maravilhoso, mudou muito a minha vida, foi muito importante para mim. Fiz amizades extraordinárias, conheci gente de todo o Brasil. Então é muito, muito legal, vale muito a pena participar. Quem assistiu e ainda tem dúvidas, ou eu falei alguma coisa que você não concorda, ou acha que a gente pode falar mais sobre, me chama e a gente pode debater sobre isso também. O Chama Impacta Jovem, eles têm contato com muitas pessoas que participaram, então certeza que eles podem conectar vocês com outros jovens também. Pois tem 2 perguntas que a gente vai fazer só para finalizar, e fica isso que a Júlia falou, se vocês quiserem conversar com ela ou mandarem DM para a gente do Impacta, a gente vai encaminhar vocês e tentar responder as perguntas, mas só para encerrar mesmo, a pergunta da Emily, que ela questionou, quando o projeto passa para a Câmara dos Deputados, você consegue ver a posição que ele ficou em relação ao seu estado, aos inscritos do seu estado, e se tem como saber quantas pessoas se inscreveram por estado? Então, Emily, não. Assim, pelo menos no meu ano, não. Quando eu recebi por e-mail a lista dos pré-selecionados, eles estavam em ordem alfabética. Então, eu não pude saber se o meu projeto estava indo, assim, numa posição boa, com uma boa recomendação, ou se estava indo não muito forte, entende? Isso sim influencia. Às vezes a Secretaria de Educação é algo que eu realmente não sei, então não tenho propriedade para falar, mas às vezes a Secretaria de Educação só manda sem nenhum tipo de classificação, sem nenhum tipo de nota, e eles dão uma nota nova lá. É uma segunda avaliação que pode não estar relacionada com a primeira, mas não é algo que eu tenho a propriedade para falar. E se tem como saber quantas pessoas se inscrevem por estado? Cara, se tem como saber, eu não sei, nunca vi. Eu sei que, por exemplo, acho que no Rio foram 20 pré-selecionados, não tenho certeza. E aí, quando os projetos foram para a Câmara de Deputados, quando eu recebi a lista por e-mail dos selecionados
pela Câmara, das pessoas que realmente iriam dessa vez participar do programa, e aí eu vi que o meu tinha ficado em primeiro e eu pude ver as outras classificações e aí falaram que só os primeiros 7 iam ser chamados. E aí você podia ver, se você era o 8, você podia até pensar, pô, vou ficar de olho no meu e-mail, porque se alguém desistir, aconteceu em algum estado, alguém desistiu, chamaram mais uma pessoa. Então, assim, você pode ver a sua classificação, mas mais no final. E aí você também pode ver a sua nota geral também. Sim, sim, muito bom. Então, a gente encerra por aqui. Eu agradeço muito a Júlia por ter aceitado, ter topado essa live. Muito, muito obrigada. Se vocês quiserem também, mais uma vez, conversar com a gente, conversar com a Júlia sobre o PJB ou sobre os diversos programas que ela já participou, é uma boa pedida. E, enfim, é isso. Muito obrigada, pessoal, que está assistindo. Júlia, você quer falar mais alguma coisa? Não, é isso, eu tô à disposição. Queria agradecer muito o Impacto Jovem. É um projeto que eu admiro demais, demais, demais. Então, assim, se vocês não seguem ainda, a gente segue, pelo amor de Deus. Várias das oportunidades que eu me inscrevi, eu fiquei sabendo por eles. Então, assim, não deixem de ficar próximos de projetos como esse, de verdade. Que bom, muito obrigada. Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês. O vídeo vai estar disponível aqui no Instagram do Impacta Jovem por 24 horas, mas em breve a gente também vai soltar ele com a versão completa nas nossas redes sociais, tá bem? Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.